Oi, aqui é o Daniel Gilvan. Nesse vídeo quero compartilhar com você o porquê é tão importante evitar ao máximo querer analisar ou querer até mesmo ajudar o seu par, o seu parceiro, sua parceira, seu ex-parceiro, ex-parceira e às vezes até mesmo os seus próprios filhos. Então, a importância de abrir mão de querer analisar o seu passado, analisar o motivo pelo qual as coisas dão certo ou não dão certo para eles e com eles e querer ajudar também. A verdade é que é quase inevitável dentro do meio familiar você não querer ou não precisar ajudar alguém. Você sempre vai precisar ajudar alguém, você sempre vai querer ajudar alguém. E também as pessoas da sua família, o seu parceiro, sua parceira, eles também vão querer te ajudar e vão precisar te ajudar. É inevitável porque dentro da família ou dentro das relações, uma pessoa ou é dependente, depende da outra, ou aquilo que uma pessoa faz, aquilo que são as atitudes de uma pessoa, interfere na vida de outra pessoa. Então, aquilo que acontece com o seu par atinge e atua em você. Aquilo que acontece com você também atua, atinge seu par, seu relacionamento e também seu ex-relacionamento. No caso de ter filhos, obviamente. E todas essas relações, né, todas essas teias de ajuda ou de necessidades implicam também na vida dos filhos. Então vai ser inevitável querer ajudar, vai ser inevitável buscar formas, né, de uma pessoa ajudar a outra. Mas na maioria das vezes a ajuda não é efetiva, a ajuda mais atrapalha do que, como se diz, mais atrapalha do que ajuda. E a maior prova disso pode estar justamente na sua vida, você analisar a sua volta, o quanto talvez você tenha tentado em algum assunto ajudar um filho, ajudar um parceiro, um ex-parceiro, uma parceira, uma ex-parceira, né, esposa, esposo, e falhar, não conseguir ajudar e ficar ainda mais chateado, ficar ainda mais em maior dificuldade e às vezes até piorar a relação por querer ajudar, piorar a relação. Então tudo começa porque você quer ajudar a pessoa, quer ajudar alguém e porque alguém quer te ajudar. E para ajudar, né, como ajudar? E aí que você ou que alguém pode justamente ir pelo caminho de analisar o passado ou analisar as atitudes da pessoa para daí buscar o motivo, o porquê que ela tem uma determinada atitude. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade com dinheiro, então você, para ajudar, você procura no passado dela, você procura no comportamento dela o porquê ela tem dificuldade com o dinheiro. Se a pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, com o relacionamento, ou ela não está presente, ou é uma pessoa que está de alguma forma esfriando, ou é uma pessoa que está de alguma forma fora do relacionamento, não está se envolvendo, tem alguma dificuldade ali no relacionamento, também pode ser que você procure no comportamento dela, no perfil dela, porque é homem, porque é mulher, porque no passado dela aconteceu que o pai, ou aconteceu que a mãe, ou aconteceu que o avô. Então, primeiro você quer ajudar, você precisa ajudar. Ajudar é a necessidade básica, mas depois vem a análise. Como ajudar, né? E aí você começa a analisar a pessoa, começa a analisar o passado da pessoa muitas vezes, ou o comportamento dela, para daí buscar uma resposta. E com isso, você falar para a pessoa, comunicar para ela aquilo que você está pensando, tentar ajudar ela de alguma forma, ou até mesmo com você, né, explicar para você o porquê a pessoa tem aquela dificuldade. Então a pessoa tem a dificuldade porque aconteceu tal fato no passado dela. Então aí você fica mais tranquilo, você fica mais relaxado. Agora, lembrando mais uma vez, o fato é que você quer ajudar a pessoa,
Mas o caminho errado é o caminho da análise, né? De analisar a pessoa, de buscar motivos no passado dela para, né, na personalidade ou no comportamento dela. É o que a gente chama de ser o psicólogo do companheiro, ser o terapeuta do companheiro, da companheira, né? Ser o aconselhador, né? E esses caminhos sempre acabam chegando naquilo que a gente chama de dar lição de moral, de querer ensinar, de querer ajudar, de querer que a pessoa mude, e isso acaba gerando um monte de complicações. E basicamente porque é muito difícil, duas coisas que são muito difíceis. A primeira é conseguir ajudar alguém com quem você tem um relacionamento ou com quem você tem alguma ligação emocional. É muito difícil conseguir ajudar. É um dilema, né? Porque ao mesmo tempo é a maior necessidade que existe, querer ajudar alguém da família ou querer ajudar alguém de quem você gosta, e é a maior dificuldade também. É mais fácil alguém de fora conseguir ajudar do que, né, a própria pessoa que está ali envolvida, que é a maior interessada muitas vezes em ajudar, conseguir ajudar, né? Então é um dilema, é realmente difícil, não é um assunto fácil. E em primeiro lugar, por que é tão difícil ajudar? Porque você está envolvido com a pessoa, você está emocionalmente envolvido. As atitudes da pessoa atingem você. Então você não é livre, né? Você tem medo, você tem raiva, você tem assuntos, né, da pessoa que podem influenciar, por exemplo, o seu futuro, que podem influenciar a vida dos seus filhos, né? Então você está sob pressão para ajudar a pessoa, você não está ajudando a pessoa simplesmente porque você está ajudando porque é uma necessidade. E quando é uma necessidade, você se vê obrigado, você se vê uma questão de vida ou morte, né? E aí você tem que mudar a pessoa, você tem que ajudar ela. E mais uma coisa, os assuntos da pessoa, né, principalmente entre casais, né, com filhos e pais também, então os assuntos da outra pessoa despertam em você assuntos do seu próprio passado, da sua própria vida. E aí o que acontece? Né? Então, você se vê movido internamente, né, a querer duas coisas: resolver o seu assunto, seu próprio assunto, e querer resolver, precisar resolver também o assunto da pessoa. Então são dois aspectos. O primeiro, que é aquilo que vem lá do seu passado e que não está totalmente resolvido, né, se encontra com aquilo que vem da outra pessoa e que atua no seu momento presente, na sua vida presente, né, dificultando o cotidiano, dificultando o dia a dia. Então as duas formas, vamos dizer assim, né, as duas energias se encontram. E é aí que você se vê ainda mais impulsionado em querer mudar a outra pessoa. Muito simples, muito prático isso. Por exemplo, né, você está passando uma situação de conflito com seu companheiro, com a sua companheira, né? Ou ex, não importa, vocês estão brigando, né? Vocês estão ali numa situação difícil e lá no passado da sua família, por exemplo, os seus pais tiveram também, né? E qual família é perfeita? Né? Muito possivelmente todos os casais passem por dificuldades, e os seus próprios pais também passaram por dificuldades no relacionamento, e os seus avós e os seus bisavós e assim por diante. Então o assunto da dificuldade no relacionamento está vibrando dentro de você, está mexendo com você. Então quando você se envolve num assunto também de relacionamento e de dificuldade dentro do relacionamento, o momento presente vai encontrar, né, dentro de você também o momento passado, o momento, né, aquilo que aconteceu no passado e que está vibrando ainda no seu corpo, em todos os seus sentimentos, né, sua alma. E aí você vai se ver completamente motivado a querer ajudar, a precisar ajudar, a precisar modificar, né, a outra pessoa.
E aí que começa a análise do passado, porque como você sabe, às vezes até inconscientemente, você sabe que você teve assuntos do passado e que geram dificuldades na sua própria vida, você também subentende que o outro tem dificuldades no passado e que as dificuldades dele são as dificuldades que estão implicando agora na vida do presente dele e implicando na relação de vocês e na vida de vocês também. Então, esse é o primeiro fato, você com você mesmo, né? Você é impulsionado a ajudar o outro e para ajudar você analisa, você estuda, né? Começa a ver o comportamento dele, o que está acontecendo, começa a analisar outra pessoa, porque algo do presente é difícil e algo do seu passado é difícil. Algo do presente, porque você se vê incomodado, você precisa dar um jeito na situação, na vida, no relacionamento, né, na história da família, e também você se vê de encontro ao seu próprio passado. Isso é você com você, até aqui. Agora, vamos olhar o que acontece com a outra pessoa, né? Aquela pessoa que você quer ajudar e que para ajudar você analisa, né? Você busca os motivos ali para que se encontre uma solução. A outra pessoa, né, do outro lado, tem as dificuldades dela, tem os problemas dela, né? E lógico, se alguém tem uma dificuldade ou tem algo que não está conseguindo ir adiante ou resolver ou solucionar, é justamente porque não está enxergando. E é claro, tem motivos, né? Tem o porquê lá no passado, tem o porquê no passado da família, tem o porquê no desenvolvimento, no crescimento, quando essa pessoa ainda era criança. Lógico, né? É verdade que todas as dificuldades têm alguma ligação, né? Tem alguma origem, ou num ex-relacionamento, ou na infância, ou no passado, né, da família. É óbvio, isso é lógico que tem. Né? Mas a pessoa não está vendo e ela não está enxergando. Lógico, assim como você também, muitas vezes, assim como eu, como qualquer pessoa, não enxerga de si mesmo, né? Não tem muito como enxergar a própria história, né? O que está acontecendo com interiormente e no seu passado também, né? Porque a gente está envolvido. Então, se você lembra ali que eu estava falando no começo do vídeo, se você está envolvido com a pessoa, né? E porque você está envolvido, você está sob pressão, você não enxerga, não tem como enxergar da pessoa o que é exatamente que está acontecendo na vida dela, imagina a própria pessoa. É muito mais difícil enxergar a própria pessoa, enxergar, né, ali na sua vida o porquê que as dificuldades acontecem. Então, aí que é mais um dilema, né? Para a própria pessoa enxergar no seu passado ou encontrar a resposta, ela por si só é muito difícil, é muito complicado. Por isso que aí as profissões de ajuda, desde um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, né, um orientador, alguém que está de fora e que não tem um envolvimento emocional. Então, se uma pessoa de fora ajuda, né, uma pessoa que não tem envolvimento emocional, ela está relaxada, ela é livre, ela pode, né, tranquilamente, perfeitamente, se ela tiver é até um dom, né, poder enxergar, poder ver o que acontece na vida da outra pessoa, então ela pode ajudar. Né? Ela está relaxada, ela enxerga, simplesmente enxerga. É sempre mais fácil você enxergar da vida do outro e principalmente se você não tem nenhum envolvimento, não tem nada de especial nisso. É muito simples, na verdade. Mas a gente está falando aqui agora do momento, né, em que você vai ajudar o outro, como que você vai ajudar ele. O problema é que quando você chega com a outra pessoa para falar para ela aquilo que você está pensando sobre o passado dela ou sobre o comportamento dela e tudo, a pessoa se sente invadida, a pessoa se sente investigada, né? E ninguém gosta de se sentir invadido e ninguém gosta de se sentir investigado. Olha, veja uma planta, né? Uma árvore. É um exemplo, a planta
está na terra, suas raízes estão na terra, né? E ninguém fica ali desenterrando a raiz da planta para estudar. Se investigar, se você desenterra a raiz da planta, o que acontece? A planta morre, a planta vai sofrer, né? E esse é o trabalho, e é isso muitas vezes que acaba acontecendo entre, né, o casal ou entre as pessoas da mesma família. Uma pessoa vai e tenta mexer na raiz, tenta evidenciar a raiz, tenta de alguma forma investigar a raiz, e aí a pessoa sofre. Por quê? Porque o passado é a raiz, e o passado não é para ficar à mostra, o passado não é para ficar desenterrado, né? O passado está para dentro da terra. É assim que funciona. E é por isso que também quem é ajudante, né, psicólogo, terapeuta e tal, precisa ter um grande cuidado com os assuntos do passado. Não simplesmente vai lá e desenterra uma raiz, porque a planta morre. Então a própria pessoa se defende, né? Quando alguém vai lá e quer mexer no passado dela e quer de alguma forma revelar algo do passado dela e tal, ela precisa se defender. E mais um detalhe ainda, né? Por que é difícil ajudar? Por que é difícil que você analise e ajude a outra pessoa? Por que ela não vai receber? Porque se vocês são um casal, né, vocês são iguais, né? Casal não tem um superior e um inferior. Se um se coloca na posição de entender a vida do outro e saber da vida do outro, está se colocando superior. O outro se sente inferior. Se ele se sente inferior, inferiorizado, né, o que é muito pior, então vai ser muito mais difícil. Ele vai precisar se defender, ele vai precisar reagir, e aí vocês vão brigar. Então, primeiro fato é esse, a raiz, né, quer dizer, o passado da pessoa precisa estar com ela, né? Não é para ser investigado, não é para a própria personalidade, as atitudes da pessoa, não é para ficar sendo investigado ou você ficar indo atrás, né, querendo saber e tal. O outro é que em relacionamento de casal, vocês são iguais. Então as duas pessoas são iguais. Não pode que um queira ser superior ao outro. E o terceiro e mais importante, né, fato, por que a outra pessoa não vai aceitar a sua ajuda e por que isso não vai dar certo? Porque muito possivelmente, né, o casal ou as duas pessoas vão começar a falar, uma querer ajudar a outra, quando as coisas estão difíceis. Então, quando o relacionamento não está bom, quando aconteceu alguma coisa ruim, né? Então, se está tudo bem, se está tudo certo, se está tudo fluindo, tudo maravilhoso, você nunca vai querer analisar outra pessoa, você nunca vai querer ajudar outra pessoa. Se está tudo bem, está tudo bem, está tudo certo. Se não está, aí sim você começa a querer ajudar. Lembra, por necessidade interna e externa, né? Você vai querer ajudar a pessoa. O que vai acontecer? Como não é um bom momento, né? Como você, ou a pessoa não está bem com ela mesma, ou ela não está bem com você, ou vocês não estão bem um com o outro, então nada vai ser bem recebido, nada vai ser bem falado, né? Porque você muitas vezes está em conflito com a pessoa, você vai falar para ela, com ela de uma forma às vezes agressiva, às vezes de uma forma invasiva, às vezes de uma forma acusando, julgando, né? E não vai dar certo. E a pessoa ali que não está bem com você, ela já está fechada também. Então não adianta, não vai dar certo. Analisar e não vai dar certo querer ajudar a outra pessoa. Bom, mas lembra que eu falei que é inevitável ajudar, né? Porque você está numa relação familiar, a outra pessoa te influencia, você influencia a outra pessoa, são dependentes, dependem um do outro muitas vezes. Então vai ser inevitável, você vai querer e vai precisar ajudar. Como que você faz isso? Como que você pode realmente ajudar a outra pessoa? Porque pode até ser que você já esteja enxergando alguma coisa do passado dela e que você realmente saiba, né? Pode ser que você esteja realmente vendo alguma coisa da personalidade dela e você saiba alguma coisa e você queira falar, né? E você queira ajudar. Como que você faz isso? Como que você pode ajudar? Agora,
Evita ao máximo ajudar, de verdade, evita ao máximo, se segura, se contém, né? Evita ao máximo. Esse impulso de ajudar é o maior problema, na verdade. Então aí, como fazer? Fica a primeira dica. Veja você, dentro de você, como que você está, né? Você precisa ajudar, você está se sentindo, sabe? Aquela coisa, nossa, eu preciso falar isso, eu tenho que falar isso para ele, eu tenho que falar isso para ela tem que mudar, ela tem que, eu tenho que, sabe? Se você tá dentro de você, movido, impulsionado, aquela coisa que você precisa dar um passo atrás. Muito provavelmente, ou você não está enxergando toda a situação, né, da pessoa, você não está enxergando exatamente o que é que está acontecendo, né? Ou no seu próprio passado tem algo muito forte te motivando, te empurrando para frente, né? E o seu assunto do passado vai te empurrar em direção a outra pessoa, né? E isso vai gerar conflito. Então, assim, cuidado, né? Se você tem essa tendência, tá vendo que você está emocionalmente motivado muito fortemente a ir em direção à pessoa, fazer, ajudar, para, dá um passo atrás. Pode ter certeza, sempre que você está com muita emoção, está envolvido emocionalmente, assim, muito fortemente, tem alguma coisa que está fora do lugar, alguma coisa não está totalmente certa. Então, primeira coisa, para, respira, espera, vai reavaliar, vai ver com você como que isso está, deixa a pessoa em paz, né? Não vai lá ajudar, não vai querer ir lá investigar, querer saber e tal. E muito provavelmente porque você esteja também escapando de algum assunto seu que você precisa assumir, né? Que você precisa fazer. Então você vai atrás do outro, para o outro fazer, para o outro resolver e você mesmo acaba não assumindo. Então sempre é de se analisar se você está realmente tranquilo. Não é se fazer tranquilo. Agora eu vou me fazer tranquilo para ajudar ou para analisar outra pessoa. Vou me fazer tranquilo. Não. Ou você é tranquilo, está tranquilo, ou você não está tranquilo. E o que é estar tranquilo? Estar tranquilo é você estar conciliado com a outra pessoa, no sentido de que se a outra pessoa muda ou se a outra pessoa não muda, se a outra pessoa enxerga ou se a outra pessoa não enxerga, isso não mexe com você. E não é que você está neutro, tá? Que você não se importa. Você se importa sim, mas a outra pessoa, né, aquilo que a outra pessoa faz, não tem um efeito, não atua sobre você. Você é tranquilo, tá? Você é completamente relaxado. O que é muito raro. Se fosse, você nem estaria querendo ajudar, na verdade. Nas coisas que estão resolvidas, você se sente assim. Você não vai querer ajudar, você nem precisa, né, interferir, não precisa fazer nada. Então, primeira coisa, avalie você. Se você tá emocionalmente motivado, você precisa, você quer ir lá ajudar a pessoa, então você vê dentro de você, né? Será que você está bem resolvido com o assunto? Totalmente bem resolvido? Será que não tem algo dentro de você? E aí é analisar, e é muito fácil se enganar, tá? Vê lá dentro de você, por um dia, por 2 dias, né? É sempre bom quando você quer mesmo, né, ir para a pessoa falar alguma coisa, ajudar dela, né? Isso eu estou falando sempre assim, quando você quer falar para ela algo do passado dela, você quer ser o terapeuta, seu ajudante psicólogo lá do seu companheiro, seus companheiros, né? Você toma um tempo, toma 2 dias, toma 3 dias, uma semana, até mais, né? Espera para ver se é aquilo mesmo, se aquilo realmente faz sentido, né? E aí, nesse tempo, você vê dentro de você, nossa, é mesmo, né, que está realmente resolvido comigo? Né? Mesmo que dentro da minha família não teve nenhum caso assim, é verdade mesmo que para mim
né? Não tem nada no passado que ecoa com esse assunto de agora. Vai dar uma olhada, né? Vai dar uma olhada como que é para você. E por último, né, se você passou esse tempo, né, deixou a ideia, né, aquilo que você está vendo amadurecer dentro de você, e você vai querer falar com o outro, e você vai, né, querer ajudar e tal, o que você precisa estar realmente atento? Nunca, jamais faça isso, converse sobre assuntos assim num momento de dificuldade, quando vocês não estão bem. Sempre precisa ser quando vocês estão minimamente bem. Nem que você crie um ambiente, você precisa criar muitas vezes um ambiente para isso. Mas precisa ser quando vocês estão bem, quando vocês estão bem um com o outro, quando a outra pessoa não está fechada para você, né? Quando a pessoa está minimamente aberta. Tá? Isso é muito importante. E nesse mesmo sentido, tá? Duas coisas. Primeira, nunca dê lição de moral, ou nunca ensine, nunca fale diretamente. Então você fala indiretamente, você cita exemplos, né? Você coloca informações no ar, sem acusar, sem julgar, sem falar diretamente para a pessoa. Fala sobre você, fala aquilo que você está pensando. Olha, sabe esse assunto da gente aí que, poxa, tá difícil com o nosso relacionamento. Eu estava pensando, sabe, porque na minha família, ali com meu pai, com a minha mãe, foi assim que aconteceu e tal. Eu estava pensando que talvez aí na sua família, como também você talvez tenha na sua infância vivido e vivenciado assuntos XYZ, talvez isso esteja influenciando você também. Poxa, será que não seria legal da gente dar uma olhada nisso? Você está afim? Poxa, como é que você está com isso? Você tem pensado nisso? Né? Então, assim, vai pelas beiradas. Né? Não fala assim, você, pá. Você, seu pai, sua mãe, seu avô, isso não é... Não. Coloca a informação no ar. Ou dá um exemplo. Alguém, você sempre vai ter uma história, né? Porque se você está analisando o passado da pessoa, é porque você, de alguma forma, tomou contato com esse assunto. Você fala, olha, poxa, aconteceu com a minha irmã que ela está com uma dificuldade X e aí ela acabou descobrindo que na família dela, né, ou que no comportamento dela tinha tal coisa e tal. E eu descobri, fala sempre de você. Né? Se você é capaz de colocar o seu pior exemplo na mesa, o seu pior assunto na mesa, e depois falar da outra pessoa, né, ou para outra pessoa, então você tem uma chance, você tem uma abertura muito maior. Né? Então você não se coloca superior. Mas não é uma questão de comunicação, é uma questão de atitude mesmo, de vida, né? De realmente não ser maior ou não ser superior a outra pessoa. Então você não dá lição de moral, você não ensina, você não ajuda, você não é superior, você simplesmente compartilha. E se a pessoa falar, não, eu não estou interessado nisso, eu não quero nem saber disso e tal, ou se a pessoa falar, não, para mim isso não faz o menor sentido, você abandona, você deixa falar, tudo bem. Então, tá tudo bem, né? Você não insiste, né? Não vai lá insistir, mas olha, mas é isso, né? Que aí começa outra coisa, né? A pessoa fala que não está interessada nesse assunto e aí você vai lá insistir com ela. Não, você não insiste, você deixa. Se for, gente, aí que é muito importante, se for verdade, se você está no caminho certo, se aquilo que você pensou, se aquilo que você está vendo está realmente no caminho certo, a pessoa vai pegar. Ela pode até rejeitar, ela pode até negar no começo, mas aquilo vai ficar com ela e vai pegar. Tá? Vai pegar. E se não for, né, a pessoa vai deixar, não vai pegar. Só que se não for e você insiste, então fica chato, aí que dá um monte de conflito. Então não se preocupa, você simplesmente coloca a sua ideia, aquilo que você está pensando e deixa, né? E deixa rolar. Se for verdade, vai pegar.
Então é isso. Esses são os detalhes mais importantes, quer dizer, lembra, quando você vai querer ajudar uma pessoa e para isso você analisa, né? Evite ao máximo, se você está analisando, é porque tem alguma coisa, né, ali no seu passado também que não está muito bem, dá um passo atrás, de preferência, tá? Evita, não analisa a outra pessoa, não analisa o passado dela, não analisa o comportamento dela. Vive você, seja feliz você, né? Lógico, junto com a outra pessoa. E se em algum momento brota um insight, você compartilha e tal, tá tudo bem. Mas via de regra, evita sempre querer ajudar o outro através de uma análise, quer dizer, através de seu psicólogo, do seu companheiro, seu terapeuta, aconselhador, da lição de moral. Evita ao máximo, sai fora disso, que você, salva a sua relação, salva seus filhos. Bom, a gente vai ficando por aqui agora. Então, por favor, comenta aqui embaixo se você está tendo uma experiência assim, se você já teve uma experiência assim de querer ajudar ou alguém que queria te ajudar. Curte o vídeo se o assunto te ajudou. Assina o canal, clica no sininho para receber notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. E um grande abraço para você e até um próximo vídeo.